Olá, meus maridos e minhas esposas, como vocês estão? Eu espero encontrar vocês todos bem. Eu já inicio esse vídeo agradecendo a todos vocês que estão aqui comigo, a todos vocês que estão compartilhando os vídeos. Isso faz com que o nosso canal cresça e que a gente se fortaleça cada dia mais, e é uma honra para mim ter vocês aqui comigo. E o meu agradecimento é eterno. E todos os assuntos que eu tenho abordado aqui no vídeo é para o nosso crescimento social. Quando eu falo sobre relacionamentos, eu não direciono relacionamento só homem e mulher, não. Tudo que a gente acaba discutindo aqui, né? Porque eu falo discutindo, porque eu venho aqui, faço vídeo, gravo, abordo algum assunto e depois eu leio os comentários de você. A interação de vocês faz com que a gente dá mais força para vir aqui falar, faz com que a gente tenha um norte das necessidades, que a gente tenha um norte daquilo que está acontecendo, daquilo que está se passando. Existem depoimentos aqui no canal, nos comentários, que são altamente relevantes, além dos elogios, que sempre são muito bem-vindos, é óbvio, mas assim, o que importa mesmo é a gente passar uma mensagem de verdade, uma mensagem da realidade, né, que muitos a gente acaba não falando, né, a gente prefere muitas vezes ficar aí acomodados e não querer aprender, e não querer pensar sobre esses assuntos que dividem a sociedade, na verdade, entre bem e mal. Então é muito importante que a gente continue nessa batalha, que a gente continue nesse resgate, né, de essência masculina, de essência feminina, para que a gente possa quebrar esse padrão que foi imposto de goela abaixo, que tá descendo assim, ó, rasgando na nossa garganta, e a gente tá engolindo, e muitas vezes sem saber nem o porquê, porque isso daí é um trabalho de formiguinha, foi feito aos pouquinhos e a gente não percebeu. É aquele doce veneno que você não entende que tá experimentando, e aí quando você vai ver, você já está contaminado completamente numa situação que a gente às vezes não consegue sair. Mas eu tô aqui não é pra gente continuar bebendo isso, e sim pra gente poder abrir os nossos olhos e seguir em frente, porque o que eu quero são homens fortes, homens guerreiros como vocês têm na essência, homens maravilhosos, homens que fizeram uma casa para que as mulheres possam morar, homens que levantam todo dia de manhã cedo para lutar pelas mulheres, para lutar pelos seus filhos e muitas vezes pelos seus pais. Então assim, é para vocês que eu dedico esse tempo da minha vida para falar com vocês. Muitas vezes alguns ficam ofendidos e eu super entendo, eu me compadeço de todos vocês, outros se identificam e eu também fico muito feliz e me compadeço. Mas vamos lá. Não esqueçam de deixar o comentário de vocês, não esqueçam de se inscrever se você ainda não é inscrito e de compartilhar com pelo menos uma pessoa que vai assistir esse vídeo junto com a gente, né? Porque não somos só nós que merecemos ter informações, que merecemos compartilhar informações, porque da mesma forma que eu venho falar, vocês também compartilham comigo aí nos comentários. Eu não consigo responder, mas eu leio todos com muito carinho, com muita atenção, e assim, muito orgulhosa de todos nós que estamos aqui, porque esse canal, ele não é meu, ele é um canal coletivo, é um canal nosso, onde que a gente pode falar, expor a nossa opinião e que ela seja sempre respeitada com muito amor. Então vamos lá. Que tipo de homem você gostaria de ser? Porque vocês têm duas escolhas: ou vocês são uns derrotados, ou vocês são uns vitoriosos, e quem escolhe isso é você. Entendeu? A gente escolhe onde a gente quer estar. Que tipo de homem você é? Você é um homem comum ou você é um homem dominante? Então vamos entender essas características para ver qual tipo de homem você se identifica e o que te convém. Entendeu? Homem dominante ou um homem comum? Meninos, então vamos lá. Esse assunto que a gente vai falar aqui agora, talvez as pessoas não tocam nesse assunto, porque é um assunto assim, vivem, mas não falam sobre esses assuntos. Então vamos lá. Fiquem comigo e vamos lá até o final, tá, gente? A gente vai falar sobre esse assunto, o homem comum e o homem dominante,
e como você se identifica, aquilo que você deve não fazer. E o meu intuito é sempre ajudar a resgatar aquilo que está sendo perdido, aquilo que está sendo engolido, morto, não só para homens, mas também para mulheres. Então fique comigo até o final do vídeo. Vamos lá, gente. Amo vocês, tá? Homem comum e homem dominante. O que é um homem comum? Você saberia me responder? Vem sendo construído na sociedade há algum tempo para que o homem perca a sua identidade. O homem perder certas habilidades inerentes do homem. Então vem sendo comum a gente perceber na nossa sociedade homens passivos. E o que é um homem passivo? É aquele homem que não consegue dizer não, não sabe falar não. É aquele homem que acha que tem que moldar todo o comportamento dele para agradar não só uma mulher, não só uma parceira, mas sim aquela sociedade, aquele meio ali onde você vive. Com que você interage, por exemplo, a maior parte do seu tempo. Ele tem que agradar todo mundo. Na verdade, você tem que se castrar para poder ser aceito. Sabe, para você ser aceito, você tem que se castrar. Para você ser aceito diante daquelas pessoas que você está convivendo. Aquele homem que tem que ficar cada vez mais quietinho, mais bonzinho, diante de tudo que está acontecendo. Isso para não ser criticado, para não ser taxado como machista, para não ser um homem desrespeitoso. E na maioria das vezes você está perdendo a oportunidade de deixar de olhar para aquilo que é da sua própria essência masculina. Então a gente acaba vendo homens fracos, enfraquecendo, sabe? Vocês estão enfraquecendo a sua própria identidade. E na realidade, no fundo da sua alma, você se sente triste com essa realidade, inconformados com isso tudo, mas tendo que engolir o choro, tendo que engolir a amargura que está sendo colocada para vocês, imposta de goela abaixo. Então esses homens acabam entrando em alguns relacionamentos, por exemplo, que a mulher destrata, que a mulher desrespeita, que a mulher faz coisa que não deveria fazer com vocês, e vocês acabam aceitando tudo isso e machucando a sua própria essência. Ou simplesmente tomando atitudes e decisões que na verdade você não está de acordo, mas engole seco, porque afinal de contas você tem que fazer todas as coisas. A dona onça, a dona jaguatirica, a polícia, né? É assim que vocês titulam muitas vezes, né? E ainda tem aquele negócio que ainda acha bonito, falar, olha lá, delegada, a polícia chegou, entendeu? Da relação, e acha bonito. Não, isso não é bonito. Isso não é bonito. Titular essas mulheres dessa forma como poderosas, isso não é bonito. Isso significa que ela manda em você, que ela faz o que ela bem entende e você obedece. E aí você baixa a cabeça. Mas isso eu não estou dizendo que o homem ele tem que ser autoritário, que ele tem que ser arrogante, que ele tem que ser mau. Não, não é isso. É se respeitar com as suas próprias vontades. É ter força no mundo. É ter coragem de chegar para a mulher e dizer, olha, isso não me agrada, isso não é certo, isso aqui eu não vou fazer, não condiz com a minha essência. Entendeu? Não acredito que isso vai dar certo, sem ter medo. Não só para a mulher, mas para a sociedade que você vive. E quantos homens estão perdendo a capacidade de poder dizer isso? É claro que existe os dois extremos, existe também aqueles homens autoritários, homens grosseiros, agressivos, mas isso aí é outro extremo. A gente não está falando sobre esses homens, a gente não está falando sobre esses homens aqui. Aqui a gente está falando sobre esses homens bons de verdade, sobre o que está crescendo e que ninguém fala, ninguém pode falar sobre isso, é como se não pudesse falar. É como se a gente estivesse cometendo um delito em falar isso. E afinal de contas, porque as mulheres são sempre a santa, as vítimas. A gente é sempre santa, nós somos intocáveis. Não pode desagradar uma mulher de forma alguma, porque dá problema, e dá mesmo, né? Infelizmente. Então se transformaram em seres intocáveis e poderosas. Então não pode falar nada com as mulheres, porque elas sempre estão certas, porque
elas têm razão em tudo, porque são mulheres, porque não devem ser questionadas. E isso tá certo? Porque são mulheres, isso tá certo? São sexo frágil, né? Na verdade são vitimistas. E aí tem homens vivendo em relacionamentos, se enfraquecendo dentro de relacionamentos e achando que tá tudo certo, que tá normal. E extremamente infelizes, matando a si próprio. Entendeu? Mantendo relacionamentos que são desrespeitados, que a vontade de vocês nunca são ouvida, a vontade nunca é considerada, mas infelizmente vocês têm que baixar a cabeça. Porque afinal de contas o homem tem que ficar quieto, porque tem que respeitar a mulher, não é mesmo? E na verdade não é só falta de respeito. Essas são as características de um homem comum. Então assim, eu dissertei essas características de um homem comum, como está sendo a dor de um homem comum, que é aquele homem que perdeu a identidade. É sobre esses homens que eu tenho falado e que eu tenho tentado abrir os olhos. E o que é um homem dominante hoje em dia? O homem dominante é aquele que tem o domínio, que ele tem o poder, que ele tem o controle sobre todas as coisas, todas as áreas da vida dele. Não só com as mulheres. Ele é um homem que consegue lapidar a vida dele em todas as áreas. Quais áreas? Como assim, quais áreas? Então vamos lá. Aquele homem que consegue ter os resultados que ele almeja, que ele sempre sonhou, ou estar no caminho, construindo aquilo que ele almeja, o físico, profissional, parte financeira, os relacionamentos, a parte espiritual principalmente. A nossa vida ela é como uma mesa, ela tem 4 pés. Esses 4 pés sustenta, né, uma base. E em todas as áreas da nossa vida, financeira, relacionamentos, emocional, espiritual. O homem dominante, ele tem domínio, ele tem domínio e resultados sobre a própria vida dele, e isso inclui as mulheres. Vocês têm essa proatividade de falar assim: eu não nasci nesse mundo para me diminuir, para me encaixar nas vontades e no desejo para ser aceito por mulheres. Porque se o homem, ele cresce ouvindo falar que... Desculpa aqui o palavreado, gente, às vezes eu sou obrigada a falar coisas que eu não gostaria de falar, mas infelizmente eu tenho que usar os palavreados mais popularmente falando, né? Se uma mulher quer te dar, você tem que comer. Não é assim. Você tem que satisfazer essa mulher. Não! Se essa mulher não te agrada, se essa mulher não tem o perfil, se ela não tem esteticamente falando, não tem o teu gosto, não tem as características que você acredita que vai acrescentar algo na sua vida, que você, né? Talvez você não gostou do papo dela, enfim, não gostou da companhia dela e ela tá aí esfregando na sua cara, aí aos olhos dos teus amigos você é como posso dizer, gente? Menos macho. Não, não é. Você tem esse direito. Você pode negar uma mulher, sim. Mas o que acontece? O homem perdeu essa posição de escolha. Aí vocês ficam numa posição de submissão da mulher que te quer. E não, você tem que ficar com a mulher que você escolhe. Você tem esse poder. Então chegam aí perto de uma mulher, vocês querem agradar o tempo todo, quer fazer todas as vontades. Você tem que ser aceito por ela. Quando na verdade o homem dominante é ele que escolhe. O dominante é você escolher a mulher. Você tem o poder e liberdade de escolha. Então, sobre isso que eu falo, é sobre você se colocar na posição de avaliador e não daquele cara que tá ficando com qualquer mulher, aquela mulher que deu pra ficar. Não é assim. Aquela que te quis. Não é assim. Não é aquela que você deseja, não é aquela que você pensou, que você idealizou, que você sonhou com as características que você acredita ser ideal para sua vida. Então não aceite qualquer coisa. O homem comum, ele
fica mais passivo. E já o homem dominante, ele tem mais propriedade sobre a própria escolha dele. E o homem dominante, ele não é aquele tipo de homem que tem um estereótipo machista, de homem ríspido, de homem grosseiro. Não. O homem dominante é aquele cara educado, que sabe colocar limites, que sabe aquilo que ele quer, que sabe impor suas vontades diante do mundo, sem temor. É autêntico. Na verdade, os homens, eles estão ficando calados, porque eles têm que ser aceitos, porque têm que ser os bonzinhos. Então, sabe, para não ser taxado de machista, de grosseiros, de mandão, de dominadores. Existem várias taxas agora, né, que as mulheres colocam em cima dos homens para intimidá-los, né, e acaba se sujeitando, se submetendo a esse tipo de ser um homem comum por causa dessas taxas narrativas errôneas que são impostas na mente dos homens. Então, assim, é aquela situação. Qual tipo de homem que você pretende ser da agora em diante? Você pretende continuar sendo um homem comum ou você pretende ser aquele homem dominante? A resgatar essa essência que tem dentro de você. Então, assim, eu acho assim que esse vídeo é para você pensar, para você meditar e para você tomar posse daquilo que realmente você veio para fazer, do que você veio para ser, porque você tem o poder. E é isso que eu gostaria que vocês despertassem dentro de você. E é só isso, meus amores. Um beijo no coração, espero que esse vídeo tenha ajudado a clarear a mente de vocês de alguma forma. E até o próximo vídeo. Beijo no coração de vocês e muito obrigado mais uma vez por estarem aqui até o final. Não esqueçam de compartilhar com alguém que vocês acham que deve ouvir isso. Beijo!